Usamos a nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 16 de março, o Ibovespa apresentando aqui uma queda por volta de 0,77%. Um dia aí mais, se a gente olhar para os dois últimos candles, um dia mais de correção da forte alta do pregão anterior, mas considerando os movimentos, a gente pode perceber que aqui a gente teve, a partir desse candle, na verdade o movimento anterior foi um movimento mais forte para baixo, considerando até que devolveu quase inteiro o movimento de subida, e o movimento atual de alta é mais fraco do que foi o de baixo, principalmente considerando esses últimos 4 pregões, ou os últimos 3 pregões, já são vários pregões aqui que não conseguem devolver totalmente a baixa anterior. Então, se a gente olhar essa região aqui, que eu já tinha destacado como um patamar de resistência por volta de 66.600, Ibov foi praticamente bater lá nesse ponto, 66.554, e gerou aqui uma movimentação para baixo. Então, fica num patamar importante aí o Ibovespa a partir do pregão de hoje. E em relação à definição, que eu já comentei que existe a chance de gerar um topo descendente aqui, considerando que estamos dentro aqui, olhando para o gráfico semanal apenas, está dentro do movimento de baixa no gráfico semanal. Então a sinalização de topo no gráfico diário reforça um pouco mais a chance de ter um movimento de baixa no Ibovespa. A perda da mínima do pregão de hoje seria o primeiro sinal para isso, 65.530. Mas considerando esse candle de hoje como uma correção do pregão anterior e que se sustentou aqui em cima, então, olhando para o próximo pregão, fica uma chance de gerar esse movimento aqui, uma movimentação para cima. Seria até mais interessante que a formação de topo acontecesse após o pregão de sexta-feira, ou seja, a partir de segunda-feira, perda da mínima do pregão de sexta-feira. Mas não descartaria essa possibilidade de se trabalhar em alguma venda de swing trade na perda da mínima do pregão de hoje, ou seja, em cima de algumas ações. Vou comentar algumas aqui nessa videoanálise. Lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, por gentileza, dê um like nela, um joinha aí no YouTube. Desde já agradeço sua valiosa atenção. Futuros, mini índice cheguei a recomendar 2 operações. Primeiramente fiz um alerta aqui, depois desse gap de alto, quando estava nesse candle aqui, esse candle ainda não tinha ganho força para baixo, quando esse candle estava testando a região do gap, região ali de topo anterior, eu mencionei que estava atento para uma possibilidade de compra, ou seja, se esse candle aqui não ganhasse força para baixo e o próximo candle superasse a máxima dele, seria uma alternativa de buscar uma compra na expectativa de manutenção da tendência de alta aqui do gráfico de 10 minutos. Mas isso não aconteceu, terminou ganhando força para baixo, e quando o mercado aqui faz esse movimento mais forte para baixo e depois esse movimento de subida bem fraco para cima, basicamente respeitando aqui esse fundo anterior, eu recomendei venda na perda da mínima desse candle. Essa venda foi executada, mas observe que ela não andou. Ela chegou aqui, andou um pouco, mas não perdeu a mínima. Ela deveria ter perdido essa mínima aqui para ampliar o movimento para baixo. Mas não aconteceu isso, gera um candle de indefinição. O próximo candle tenta cair, não consegue. Quando começa a ganhar força, eu até optei por trabalhar com stop bem mais curto, nem esperando superar os 315. Então esse stop foi acionado com uma perda de menos 0,08% na operação, capital total menos 0,1%. Depois disso, recomendei novamente venda depois que fez esse movimento, ou seja, faz uma sinalização aqui de possível fundo, mas não anda aqui para cima, fica travado, faz um candle pequeno aqui sem ganhar força e o próximo candle já inicia perdendo rapidamente a mínima do candle anterior. Foi nesse momento que eu recomendei a venda na perda da mínima desse candle. Novamente, minha expectativa era o quê? De ter a continuidade da tendência de ter um movimento aqui para baixo. Não fez isso, não fechou aqui abaixo da mínima do candle anterior, que era 255, fecha aqui acima. O próximo vem até 245 e quando inicia também a subida, eu trabalhei com stop até também abaixo dos 320, abaixo da mínima deste candle aqui do gráfico de 10 minutos, trabalhando com stop curto de menos 0,08%, capital total menos 0,1%. Então foram essas 2 operações que eu recomendei no mini índice e observe que depois ficou totalmente travado aqui no gráfico de 10 minutos depois dessas operações. Na sequência, olhando só para o G60 do mini índice, movimentação, abertura para cima sem ganhar força, seguida de sinalização de topo aqui no G60 ou mesmo já abertura forte para baixo, traz a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora, uma perspectiva favorecendo mais a operação na ponta vendedora de day trade. Por outro lado, se abre caindo e não ganha muita força e já gera um sinal de fundo, ou seja, precisa gerar alguma sinalização relevante para cima, trabalharia um pouco mais na ponta compradora, ou mesmo se já gerar sinal de força na abertura aqui do pregão e proporcionar topos de fundos ascendentes num gráfico de menor periodicidade. No mini dólar, no pregão de hoje, se a gente olhar para o gráfico aqui diário, a gente pode ver um candle de reversão chamado de martelo. Foi lá embaixo, olhando para o gráfico diário aqui, a gente pode ver uma movimentação para baixo, que chega no nível ali de antiga resistência, na faixa de 313,50,
bate ali nesse nível e gera uma sinalização de reversão depois desse movimento para baixo, trazendo a expectativa de subida após a superação da máxima do pregão de hoje, 3.136,50. No entanto, se a gente olhar para o G60, a gente vê um movimento muito forte para baixo e esse dia sendo um dia um pouco mais de correção. Então ficaria atento para a abertura do próximo pregão, porque se ganhar força aqui para cima e passar a gerar fundo acima desse patamar aqui, fundo no gráfico de menor periodicidade, seria mais interessante. Acima desse patamar, ali em cima por volta do 334, 335, seria mais interessante. Por outro lado, abre subindo e já gera uma sinalização mais relevante para baixo na sequência, fica com a perspectiva melhor, no meu modo de ver, de se trabalhar na ponta vendedora de day trade. Depois disso, vamos então comentar as ações. PTR4 no pregão de hoje, forte queda de 3,45%, ativo caindo mais forte, ou seja, dentro do movimento de subida que de novo começa de maneira muito fraca, faz um candle ali forte para cima, se entra operando contra a tendência já toma uma pancada para baixo. Não significa dizer que vai perder essa mínima, esse movimento o movimento de subida pode até ficar travado aqui para cima, mas o fato é que o ativo está dentro da tendência de baixa e, na minha visão, não está apoiando a operação na ponta compradora, está mais para a operação na ponta vendedora, melhor ainda se tiver mais alguns pregões aqui tentando subir de maneira fraca, ou seja, sem conseguir ganhar força aí para cima. Expectativa maior é que venha até buscar valores abaixo aí no curto prazo, para baixo desses R$ 13,55, mínima até o momento desta semana. Na Vale 5, dia também de queda, 2,65%, um candle de reversão chamado de nuvem negra. A perda da mínima deste candle é uma primeira sinalização para se iniciar um movimento de baixa, é um candle que representa um final de um movimento de subida, uma sinalização de reversão de um movimento de subida para um movimento de baixa, que pode iniciar um movimento de baixa. Arriscando um pouco mais, visto a força que foi apresentada aqui nesse pregão anterior, a perda da mínima desse pregão seria uma das alternativas de se trabalhar na ponta vendedora na Vale, tentando pegar um movimento que vem aqui mais para baixo. Lembrando que suporte intermediário nesse ativo na faixa dos R$ 30 número redondo e depois disso de R$ 29,81 a R$ 29,63. E suporte mais relevante é essa região de fundos anteriores na casa ali dos R$ 28,50. PSSA 3, ativo que eu encerrei a posição comprada nesse papel, o ativo gerou uma relação risco-ganho superior a 1 para 1, não chegou a bater no objetivo, e quando fez isso eu já comentei dentro do canal da EV Invest Pro que essa posição não seria mais interessante sair perdendo dessa posição, e por esse motivo, caso voltasse para baixo dos R$ 30, eu avaliaria a continuidade dessa operação. Então eu encerrei essa posição porque voltou para baixo dos R$ 30, vai lá em R$ 29,93, volta a subir, tenta oscilar, inclusive oscilou acima dos R$ 30 novamente, mas não consegue se manter acima e eu optei por encerrar essa posição da PSSA 3 com ganho de 1,21%, capital total mais 0,28%. Na sequência, então, falar dos ativos que podem trazer oportunidade na ponta vendedora, considerando o Ibovespa a possibilidade de fazer ainda uma formação de topo. BBDC4 vai gerando aqui uma recuperação já no final do pregão, o ativo foi lá embaixo, está aqui dentro do movimento mais fraco para cima. Se tiver mais um pregão para aqui, de lado, tiver mais um pregão tentando subir e não consegue subir, a partir de segunda-feira, dentro do que eu comentei no Ibovespa, fica interessante para fazer essa venda. Seria até mais interessante até em termos de posicionamento de stop na BBDC4, que ela vem aqui para cima, não ganhe muita força e a partir de segunda-feira respeite toda essa região aqui de resistência e gere topo em cima desse patamar. Seria o mais interessante no meu modo de ver para ponto vendedor, mas não descartaria a possibilidade de se trabalhar numa venda até usando um gráfico de 60 minutos, um topo descendente no gráfico de 60 minutos, seria uma das alternativas de arriscar antes essa venda aí na BBDC4 ou mesmo na perda da mínima do pregão de hoje, R$ 31,94. CCRO3 é um ativo que está, pelo gráfico semanal, fazendo uma correção de um movimento de subida com a expectativa de fazer algo aqui para cima. No entanto, pelo gráfico diário, o movimento de subida, por enquanto, está bem travado para cima, o que traz uma chance desse movimento do gráfico semanal ainda se estender um pouco mais para baixo, podendo vir a testar efetivamente uma região de suporte na faixa do 16,70, que é mais visível aqui pelo gráfico diário. Essa região de topo anterior, com esse gap aqui de alta, continua aqui em aberto na faixa dos 16,75 a 16,62. Logo, uma sinalização mais relevante para baixo a partir do próximo pregão, perdendo a mínima do pregão de hoje, 17,65, ou mesmo mais um pregão aqui para cima sem ganhar muita força e depois uma sinalização de topo, também traria uma possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora através de topo descendente no gráfico diário da CCRO3. Também nesse sentido, TIET11.
TIET11 ativo que gerou bastante força aqui para baixo nesse movimento, perdendo várias mínimas anteriores aqui no gráfico diário. A gente pode ver um topo significativo no gráfico semanal, em cima de um patamar importante de resistência, voltando inclusive para baixo dessa região aqui. Essa região que era um patamar ali de suporte, virou resistência aqui, passa para cima, agora volta para baixo desse patamar. O fato é que esse ativo também não ganhando muita força para cima, gerando topo dentro desses candles aqui, dentro desses 3 principais candles, para mim traz essa possibilidade também de se trabalhar numa ponta vendedora aí de swing trade na TIET11. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, um grande abraço e até o próximo pregão.